Boa Vamos lá. noite, boa noite a todos. É mais uma noite de aprendizado. E o tema dessa palestra é um tema, como nós estávamos comentando aqui há pouco, é um tema que todo mundo vai ter interesse nesse tipo de dispositivo, nesse tipo de automação. Eu quero agradecer aí a presença de todos, principalmente ao Juliano Costa Nobre, que é o nosso palestrante hoje. Pelo currículo que eu vi dele aqui, ele é muito bem formado, atuou em várias empresas, todas empresas de grande porte, né? E se especializou e treinamento também em grandes empresas. E agora, a partir aí de algum tempo, ele está com essa empresa onde ele é o diretor, né? A Costa Nobre Engenharia. Então, Juliano, muito bem-vindo. Nós estamos ansiosos aí para ouvir você mostrar, passar a sua experiência, seu conhecimento a todos nós e dizer que sempre que este evento, essa palestra, só é possível dada a parceria que o CREA tem com as associações. E só aqui a associação, a EIAN, Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste. Então, nós somos muito gratos à direção do CREA por nos proporcionar esses treinamentos a todos os nossos associados. Era isso que eu queria dizer. Uma boa noite e ótima palestra para todos nós. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico, um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo.
Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Seu microfone está mutado hoje, professor Juliano. Ótimo, obrigado. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite da associação. Tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Tá? Antes de começar esse tema, eu vou falar um pouco da minha experiência. Eu sou engenheiro eletricista, vou completar agora 20 anos de experiência. Tá? Sempre trabalhei com obras, mas automação sempre foi um tema que era o meu passatempo. Eu sempre gostei dessa área. E é interessante que há muitos anos atrás, quando eu fazia faculdade, a gente falava que o celular, na época, eram uns tijolos, os celulares, que um dia a gente ia ter tecnologia de acesso à internet, né? E hoje aconteceu. Né? Hoje você faz toda a automação da sua casa a um custo muito baixo, muito simples, você não precisa ser engenheiro, você tem que ter noções básicas, né? De eletricidade, e dependendo do que você for fazer, nem noções básicas de eletricidade você precisa. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa automação, que hoje é da Alexa, é uma automação de baixo custo. Tá? É interessante que eu sempre pensei em fazer um treinamento desse, mas eu achava muito complexo você montar um treinamento para uma pessoa leiga, porque para você fazer automação, você teria que dominar uma linguagem C, você teria que ter um conhecimento razoável de eletrônica, né? E um conhecimento de elétrica. E com a Alexa, você não precisa ter isso, né? É uma coisa muito simples. Essa nova geração aí já sabe até mais do que a gente aí, né? E então, esse curso é bem interessante, assim, eu sempre tive essa ideia, como eu falei, de fazer esse curso, mas um dia minha esposa ganhou um Alexa. E eu sabia o que era Alexa, mas eu não imaginei que ela fosse tão amplo o sistema de automação. E a gente instalou aqui em casa, a minha filha, que tem 1 ano e pouco, adorou, né? Como eu falei aqui no início para as pessoas que estavam, a terceira palavra que minha filha aprendeu foi Alexa, né? Checha. Ela fala Checha, né? Checha foi a terceira palavra. Ela adorou, né? Ela aqui em casa é que mais usa, né? Ela quer que tem dia que ela pede para ligar para botar música. Ela não fala muito, mas ela fica com o dedinho apontando assim, Checha, Checha. Então eu tive essa ideia de fazer. Eu comecei a estudar um pouco sobre a Alexa, comecei a fazer algumas automações aqui e tive essa ideia de fazer esse treinamento, né? E hoje a gente vai falar coisas muito básicas, tá? Quem não é da área, vocês vão entender, tá? Não se preocupe com isso, tá? Aqui tá nossos contatos, tá? O nosso WhatsApp, nosso Instagram, para quem quiser seguir, Costa Nobre Eng, nosso Facebook, nosso YouTube, nós vamos postar sempre dicas, tá? E Professor, o meu e-mail. Oi. Só para falar, não está sendo compartilhado, tá? A sua apresentação. Ah, tá. Obrigado por ter avisado. Deixa eu compartilhar aqui, então. Chegou agora aí? Tá compartilhado, pessoal? Agora tá perfeito. Não, ótimo.
Então, vamos lá, esses aqui são nossos contatos, tá? Quem quiser seguir nosso Instagram, Costa Nobre Eng, o nosso YouTube, a gente sempre vai fazer alguns vídeos postando dicas da Alexa, tá? Então, a automação residencial é bem interessante, assim, a automação, a minha família, uma boa parte é de Brasília, e eu sempre passo o Natal lá. Eu me lembro que há uns 5 anos atrás, 6 anos, eu passei o Natal na casa dos meus parentes, e o marido da minha prima, ele tinha feito uma automação na sala, né? Ele gastou uns 20 mil. Naquela época, 20 mil, né, era muito dinheiro. Então, assim, a automação antigamente era muito caro e não era tão eficiente, né? O que ele gastou lá de 20 mil? Ele tinha um controle universal, que ele fez uma sala lá para assistir filme, e aí o controle apagava a luz, fechava a cortina, abria a cortina, descia o projetor, aí ligava a televisão, o controle funcionava para tudo, né? Era um valor muito caro naquela época, e assim, eu achava muito chato, porque toda vez que eu ia lá, eu esquecia os comandos. Por exemplo, 52 tinha que apagar a luz, 60 acendia a luz, 30 baixava o projetor, 40 levantava o projetor, 70 baixava a cortina. Então, assim, era muito difícil, né? Eu lembro que a última vez que eu fui, ele deu o controle, eu não sabia mais, depois de 1 ano sem ir lá. Ele, pô, mas eu te ensinei no ano passado, no Natal, né? Não tem como você decorar tudo, né? Era muito complicado. Então, você pagava 20 a 30 mil e não era tão eficiente. E hoje, você gasta o que ele fez hoje, tá? Para vocês terem ideia, ele gastaria uma Alexa da terceira geração, 200 e poucos reais está sendo vendido hoje com os descontos aí, nas promoções do mês de novembro, e cada item que ele automatizar, ele compraria um Sonoff Mini que custa 50 reais, mais ou menos. Vai aí de 50, 60, 70, né? Depende se você compra na Amazon, se você compra aqui na Santa Ifigênia, né? Então lá ele automatizou 5 itens, ele ia gastar 6 Sonoff, ele ia gastar 300 reais, mais Alexa, ele ia gastar 500 e poucos reais. Só que seria muito mais eficiente. Então, só para vocês terem uma ideia de comparação de preço, naquela época ele gastou 20, 30 mil, hoje ele gastaria 500 e poucos reais. Só que tem a mão de obra, né? Vamos botar aí 400, 500 reais para instalar, né? Não sei, 500, 600, depende de que empresa ele contrata, se ele contrata um faz tudo especializado nisso, se ele contrata uma empresa mais, uma estrutura maior. Então, assim, o preço reduziu muito, tá? Então, aqui em casa a gente tem, e é uma coisa muito boa. Muitas pessoas usam por conforto, mas eu vou mostrar aqui que, além do conforto, você pode usar para segurança, você pode usar para economia, tá? Você consegue economizar alguns itens, tá? Então, a gente vai mostrar algumas coisas aqui. Na época que eu pensava fazer o curso, eu imaginava fazer um curso com Arduino. Eu não sei... Pessoal, quem quiser fazer pergunta no meio da palestra, pode fazer aí, tá? Eu paro e respondo. Aqui é uma conversa informal, tá? Mas quem quiser no final, a gente vai parar aí uns 20 minutos antes da hora para fazer as perguntas também. Então, quando eu pensei em fazer o curso de automação, eu pensei no Arduino, né? O Arduino, para quem entende da área, é uma coisa não tão complexa, tá? Espera aí. Só um minutinho aqui que travou. Deixa eu compartilhar outra vez aqui, só um minuto, pessoal. Fazendo uma pergunta, alguém já trabalhou com Arduino? Alguém conhece, já ouviu essa palavra Arduino? Eu não. O pessoal que já trabalhou, fez engenharia aí, né? Parte elétrica, né? Deve ter trabalhado. Eu também não. Sim, eu conheci sim Arduino na faculdade. Isso, Arduino é uma coisa nova que revolucionou bastante para quem trabalha nessa área. Foi uma coisa assim que facilitou muito a vida das pessoas. Só que o que acontece com o Arduino? Para quem não é da área, não facilitou. Tá? Para você trabalhar com Arduino, você tem que entender. Por exemplo, esses pontos aqui são pontos de alimentação. Você faz alimentação aqui, tá? Aqui são os pontos de aterramento, aqui é as entradas analógicas e as entradas digitais.
Para quem não é da área, é um pouco complicado isso, né? Por exemplo, uma entrada digital, ela te dá uma informação de 0, 1, liga ou desliga, acende uma lâmpada, desliga uma lâmpada. Uma informação analógica, ela vai diminuir o brilho da lâmpada tantos por cento, 20%, depois ela vai diminuir 40% de acordo com o que você mandar. Então, essa é a diferença das informações digitais e analógicas, né? Então, o Arduino, na época, ele tinha os módulos. Eu quero fazer, por exemplo, um Wi-Fi, eu tinha que comprar um módulo e acoplava aqui nele. Então, resumindo, eu tinha que saber linguagem de programação, geralmente se usa uma linguagem parecida com a linguagem C, tá? Então, eu tinha que aprender eletrônica, eu tinha que saber linguagem de programação e tinha que ter conhecimento de elétrica. Resumindo, para você fazer um curso desse, somente pessoas da área, né? E a minha ideia era fazer um curso para leigos. Então, eu eliminei o Arduino. Depois eu pensei no ESP. O ESP é a mesma coisa, ele é menor do que o Arduino, tá? E é o mesmo problema do Arduino. Para você trabalhar com isso, quais são os problemas que eu olhava em fazer um treinamento desse? A maioria do meu público seria leigos. Para você aprender uma linguagem de programação como C, eu colocaria uns 4, 5 meses. Você aprender eletrônica, vai uns 4, 5 meses de dedicação. Então, minha ideia era dar um curso e, terminando esse curso, você fosse para sua casa e montasse a sua automação. Ou, no máximo, você chamasse um eletricista e, junto com o eletricista, você montasse a sua automação. Era um curso de faça você mesmo. Tá? E aí, quando nós ganhamos a Alexa, eu falei, bom, a hora é agora. Então, começamos a pensar nisso. Antes de falar em Alexa, eu vou falar um pouquinho sobre a internet das coisas, né? No inglês é things, né? Que significa coisa. De uma forma bem simples, internet das coisas é o modo como os objetos físicos estão conectados e se comunicam entre si com o usuário. Eles têm sensores e software para ler aquilo ali, as informações. Internet das coisas, no meu ponto de vista, é o futuro. O futuro já chegou. As cidades inteligentes, elas usam bastante a internet das coisas. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, né? Smart City, cidades inteligentes. Um exemplo de cidades inteligentes, vou comparar aqui. Uma vez eu assisti uma palestra e eles falavam que para São Paulo olhar os pontos de alagamento, eles colocam lá o pessoal do trânsito, né, para ficar olhando os bueiros, e quando alagar, eles ligam do celular e avisam, né, a central. Então, hoje, por exemplo, em Buenos Aires, eles colocaram sensores. E esses sensores, eles estão conectados com tudo. Então, com a internet, então você já pega as informações automaticamente. Alagou um ponto, o sensor já avisa e aí já evita o trânsito para aquele ponto, né? Esse é o futuro, né? Então, as cidades inteligentes, eles usam a internet das coisas, e nós vamos usar também a internet das coisas para automatizar. Então, os equipamentos se comunicam com informações, né? Se usa muito a internet das coisas também para iluminação pública, né? Então, você tem um controle do que queimou, o que precisa de manutenção, né? Você instala sensores e eles já te dão uns relatórios, né? Eu não sei se vocês viram, o Google está numa parceria com a Prefeitura do Rio de Janeiro para fazer um sistema de mudança do tempo dos semáforos, né? E esse tempo vai economizar combustível para as pessoas e vai gerar menos poluição. Tá? Isso aí é o quê? Internet das coisas. Eles têm informações, os aparelhos estão todos conectados, né? Quando você está usando o Google Maps, né? Ele tem todas aquelas informações. Então, eles já fizeram isso em alguns países, em outros continentes, e eles começaram a fazer isso na Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então, é uma coisa que todo mundo sai ganhando com o uso de uma cidade inteligente. A pessoa que está no carro, ela ganha tempo, ela ganha combustível, e a cidade ganha menos poluição. Então, vocês ainda vão ouvir bastante esse termo, internet das coisas. Na internet das coisas, quando você vai fazer na sua casa, né, usando a Alexa ou outro aparelho, geralmente você pode usar para uma radiofrequência, a gente vai ver daqui a pouco, um Wi-Fi, uma Ethernet ou um Bluetooth, né? A maioria que eu acredito, eu já vi que algumas pessoas aqui têm Alexa, né? Eu vejo que a maioria usa o Wi-Fi, né?
Quando eu vou usar uma radiofrequência, dependendo do espaço que você tem, da distância, né? Às vezes o Wi-Fi ele não pega toda a tua casa, às vezes você tem uma casa muito grande, né? Ou quando eu vou usar o Bluetooth, quando eu não tenho um Wi-Fi bom. Então, assim, cada item desses é para resolver um problema, né? Hoje, o Wi-Fi está usando muito essa questão da rede Wi-Fi. As novas Alexa já tem outras redes, né? As novas gerações agora, que são bem mais velozes. Então, isso sempre vai evoluir. Ela já não usa a comunicação na rede Wi-Fi, as novas Alexas. Aqui, para vocês terem ideia, a Gartner prevê que 40% das empresas aumentarão os investimentos em IoT, Internet das Coisas, né? A brasileirando seria IoT, tá? 47% das empresas vão adotar esse sistema. Gartner é uma das empresas de pesquisa de tecnologias mais conceituadas hoje do mundo, né? Ela prevê que os governos vão gastar 81 bilhões com a internet das coisas no próximo ano, né? Para que esses gastos? Para facilitar a vida das pessoas, para gerar economia de recursos, né? Gerar menos poluição e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu coloquei aqui, são vários formatos da Alexa, né? Esse daqui é um dos mais populares da terceira geração, já tem os mais novos. Esse aqui é um custo-benefício de 200 e pouco, 300 e poucos reais, você encontra, né? A nova geração agora, que já vem com uma tela de 10 polegadas, se não me engano, ela está R$ 1.100. Tá? Aqui em casa a gente tem essa, tá? Muito boa. Tá? Então, hoje a automação, que a gente vai falar sobre a Alexa. O Google também tem os seus dispositivos, tá? Eu conecto o meu dispositivo da Alexa com algumas coisas do Google. Por exemplo, a minha Alexa, ela fica no quarto, desculpa, na sala, tá? Mas quando eu vou dar um comando para a Alexa, eu tenho que estar perto dela para escutar, ou então eu tenho que gritar. Então, eu fiz a conexão com o do Google, tá? Aí eu só falo, ok, Google, apagar a cozinha, quando eu estou na cozinha, para não ficar gritando lá na sala para a Alexa apagar. Aí o dispositivo do Google conversa com a Alexa e a Alexa apaga a cozinha, né? Então, uma boa ideia para quem tem casa grande, para você não ficar gritando. Lá no nosso treinamento, que eu elaborei desse curso, a gente ensina a fazer essas configurações. Eu vejo algumas pessoas compram 2 Alexa, 3, para não ficar gritando, mas você não precisa disso. A gente sempre está do lado do nosso celular, né? Você estando do lado do seu celular com a internet, você faz o comando OK Google, e aí depois você fala o que você quer fazer. Tá? O que a Alexa faz? Tá? Ela controla a casa inteligente, ela apaga a luz, abre porta, né? Ela vê a segurança, você pode programar para uma câmera, né, um sensor de presença, alguém chegou, ela já avisa você, se você estiver fora da casa, ela faz uma chamada por telefone, ela organiza a tua agenda, ela lê as principais notícias, tem dia que eu acordo, eu peço para ela ler as principais notícias, ela pode escolher uma música, um filme, ela pode pedir uma comida no Uber, tá? Desculpa, pedir um Uber, ou pode pedir uma refeição no iFood. Ela pode ajudar nas tarefas, tá? Como assim? Você está cozinhando, você vai fazer uma comida, por exemplo, um ceviche, você esqueceu a receita, você pode chegar para a Alexa e pedir essa informação que ela vai te dar. Então, ela vai ajudar nas tarefas, né? Ela te dá informações sobre o tempo. Quando eu estou com obra, aqui a gente trabalha bastante com obra, e algumas dependem do tempo. Então, quando eu acordo, eu peço as informações do tempo, do trânsito, e ela faz uma faxina. Como ela faz uma faxina? A gente tem um robô, que é um aspirador, que ele é conectado com a Alexa, tá? Um pouquinho na frente aqui eu vou te falar como faz essa conexão. O meu robô, ele tem um aplicativo que eu instalo no celular para controlar. Só que esse aplicativo, ele conversa com a Alexa. A maioria hoje dos aplicativos de automação, ele conversa tanto com a Alexa, com o Google e com outros aplicativos, né? Então, eu posso... Estou fora de casa, vou receber uma visita, eu posso ligar o robô do meu trabalho, o robô fica trabalhando em casa e depois ele volta automaticamente. Ele tem inteligência artificial. Quem não tem, eu recomendo, porque ele quebra um galho aqui em casa, viu? Eu tenho um que faz ele varre e tem um outro que passa o pano, tá? É muito bom, tá?
Aqui tem uma pesquisa, tá, que diz que 15% dos lares brasileiros terão um assistente virtual. O assistente virtual é uma Alexa ou um Google, tá? 15%. Isso significa mais de 60 milhões de casas vão ter uma Alexa. Né? Um mercado muito grande. Tá? Hoje, eles têm uma pesquisa no mundo, né? Eles têm uma estimativa de mais de 30 bilhões de equipamentos conectados. O que significa isso? São equipamentos que estão conectados com a internet, alguma coisa, e você tem um sistema inteligente. A cafeteira daqui, ela já tem a programação, eu posso fazer uma programação, deixando ela na tomada ligada, que eu acordo 7 horas, 7h15, ela faz o café. Já deixo lá no ponto, tá? É um sistema inteligente, ela está conectada. Posso conectar também na Alexa. Tá? Eu vou explicar mais para frente. Eu não tenho uma cafeteira. Como é que eu vou conectar na Alexa? Vou dar uma dica para vocês que tem tomadas inteligentes que você pode fazer isso, tá? Então, como é que a Alexa conversa? Você instala o software, o aplicativo no teu celular, tá? E ela conversa com esses aplicativos aqui. Esse daqui são o Sonoff Mini. O Magic Home é mais para se você quer colocar fita LED, mudar as cores no comando, né? E tem o Road Link. Esse aqui é mais para o controle. Que tipo de controle? Você quer dar um comando, por exemplo, tem uma televisão, você quer dar um comando para a televisão ligar, entrar no Netflix, aumentar o volume, mudar de canal, ir para o canal 10, ir para o canal 20, você instala um sistema desse. É um aparelhozinho pequeno que ele vai conversar com a Alexa, tá? Ou você quer ligar o teu ar-condicionado, tá? Se tiver tudo no mesmo ambiente, com um sistema do Broadlink, você consegue conectar o teu ar-condicionado, a tua televisão, tá? E aí, por exemplo, você está voltando do trabalho, tá um dia como hoje foi um dia extremamente quente, né? E aí você, da Alexa, do teu celular, você liga, se você tiver um Broadlink, você liga, que eu acho que é uns R$100 e poucos, né? É uma caixinha pequena assim, minúscula, né? É uns R$100 e poucos, e ele vai ligar o teu ar-condicionado. Você chegar, vai estar no ambiente que você quer. Ele vai te dar conforto, né? O Sonoff Mini é esse dispositivo aqui. Ele é tão pequeno que, dependendo de como está a tua tomada, você abre a tua tomada e você pode instalar ele aqui na tua tomada, tá? Dentro da tomada. Geralmente eu instalo aqui em casa na luminária, tá? Eu instalo aqui. É muito simples esse dispositivo. Esse dispositivo, ele que vai apagar a luz, acender a luz, tá? Então aqui a gente instalou ele aqui em casa para ele apagar e acender luz. Então é muito simples. Você pega onde está o interruptor aqui, você pega os dois cabos que saem do interruptor, entram aqui, né? Aqui é o neutro, a fase, e aí o neutro entra aqui e vai para cá. É muito simples fazer isso, pessoal. No nosso curso, a gente mostra na prática, a gente tem um laboratório. Antes de entrar nisso, a gente dá uma aula muito simples e muito rápida de instalação elétrica, como você instalar uma tomada, para você ter uma ideia, né? Uma luminária, porque você vai colocar isso aqui entre a tomada e a luminária. Tá? Uma caixinha dessa aqui, comprando lá fora, no Amazon, no AliExpress, você vai gastar uns 50 e poucos reais. É muito barato. Então, eu quero automatizar 6 itens aqui na minha casa. Você vai gastar 300 reais com isso. Isso aí vamos chamar de relé, tá? Numa linguagem mais simples. Você vai gastar 300 reais nisso e mais 200 e poucos na Alexa. Tá? Eu não quero... Eu odeio instalações elétricas, não entendo nada, mas eu quero apagar e acender minha luz. Você pode comprar isso aqui, ó. Um socket, isso aqui está dependendo da marca, de 80 reais a 120 reais. E aí é muito simples, né? Você tira a luminária, tira a lâmpada, né? E instala o socket no lugar aqui. É muito simples. É só você desencaixar com a mão e vai lá e encaixa esse socket Sonoff e pronto. E aqui ele vai se comunicar com a Alexa, né? Ele vai instalar esse aplicativo aqui, ó, o E-Link, e ele vai fazer a comunicação com a Alexa e aí você vai apagar e acender a luz com o teu comando de voz ou pelo celular. Então, assim, é muito simples.
qual o nível para fazer isso? Saber trocar uma lâmpada, né? Então, tem dispositivos para facilitar a vida, fica de uma forma bem simples. Pessoal, querem fazer alguma pergunta? Estou indo muito rápido aí? Pode tocar, no final a gente faz, né? Então, beleza, lá, vamos avançar aqui. Eu separei alguns que a gente dá no treinamento, mas tem muito mais do que isso, tá, pessoal? Coloquei algumas fotos para vocês imaginarem. Eu falei da cafeteira, né? A cafeteira minha esposa trouxe lá dos Estados Unidos. Uma cafeteira dessa que se comunica, ela é muito cara. Às vezes você não quer pagar esse valor. O que você faz? Você compra uma tomada inteligente, essa aqui, acho que deve estar uns 100 e poucos reais, aí, 110, e conecta na tua tomada convencional e ela instala aquele aplicativo, outra vez aquele aplicativo, o link aqui, e ele vai conversar com a Alexa. E aí você vai dar os comandos. Eu quero que ligue, quero que desligue. Então você pode controlar assim também, tá? Tem uns dispositivos desses... Posso fazer uma pergunta, Júlio? Pode fazer. Mas aí ela só... eu já fiz essa instalação de tomada e ela só alimenta ou desalimenta, né? Por exemplo, se o dispositivo, a cafeteira, ou a televisão, ou qualquer outro dispositivo, só colocar a tomada, eu só vou conseguir energizar ou desenergizar, correto? Eu não vou conseguir, por exemplo, dar um comando de fazer um café, não vou conseguir dar um comando de mudar um canal, entre Isso. correto? Eu já ia falar o que eu ia falar agora. Resumindo, esse é o mais simples, mas tem uns que eles são mais avançados. Eles têm um temporizador, eles registram a quantidade de energia que está consumindo, né? Então, esse que eu coloquei, ele liga e desliga. Mas tem uns que você instala, lógico, são um pouco mais caros, tá? Ele vê até o consumo de energia que você está fazendo. E aí ele tem um temporizador. Um temporizador, né, você programa, né, você já tem umas programações, por exemplo, eu quero usar ele para irrigar as minhas plantas no apartamento, né? Aí eu ligo, aí vem um temporizador, faz o tempo e depois desliga. Tem uns que já tem itens a mais, tá? Só que são mais caros. Perfeito. Tirei tua dúvida, Rafael? Perfeito. Tem uns que, você que é engenheiro eletricista, tem uns que é um disjuntor, tá? Esse disjuntor, onde você instala, ele vai medir todo o teu consumo de energia. Você pode desligar ele com comando de voz, tá? Agora, qual o problema? Você desligou ele com comando de voz, se você colocou ele na entrada, ele é o disjuntor de entrada para atender toda, a casa vai ficar sem energia e você vai ter que sair lá e ligar ele manualmente. Mas se você colocar, por exemplo, num quarto, num banheiro, alguma coisa, você consegue desligar, né? E ter o controle de tudo que está gastando. Para que você faz isso? Vou viajar, né? É muito útil, né? A faxineira veio, fez a faxina, precisou usar a energia, mas ela saiu, a casa vai ficar 8 dias, eu vou lá e desligo. Tá? Então, tem essas tomadas inteligentes e tem o Sonoff Touch, né? Ele fica no lugar do interruptor, tá? Então, ele tem algumas funções de liga, desliga. Às vezes, você coloca 3 lâmpadas diferentes num ambiente, ele pode fazer isso. Ele é mais cômodo, você está com a mão molhada, você pode ir lá ligar, não tem problema de choque, você pode ligar com o cotovelo, né? Tem o Sonoff Touch também para você usar, que ele tem conexão com a Alexa e aí você pode fazer todos os comandos, né? Esse aqui, ele é muito usado, o Sonoff Dimmer, para ventilador. Por exemplo, você tem um ventilador, ou você vai assistir um filme, você quer diminuir a intensidade da lâmpada, né? Então você vai lá e dá o comando com a Alexa e ela vai diminuindo, tá? O Sonoff Dimmer. Todos eles têm um preço muito acessível, tá? Ou você ligou o ventilador, só que ele está muito forte. Aí você pode diminuir ou aumentar com um comando usando a Alexa. A Alexa vai se comunicar com ele, né, através do software que você vai instalar, e aí você consegue fazer isso aí também. Até para economizar. Por exemplo, você tem uma lâmpada, um sítio, aí você quer ligar para questão de segurança,
Só que você tá querendo cortar os gastos, aí você pode usar ele como um dimmer, ele vai diminuir a intensidade da luz, e aí, dependendo da porcentagem que você diminuir, você vai reduzir a tua conta de energia, né? Esse aqui é o pulso. Ele é usado muito nos portões. Portão de garagem, portão da tua casa, você quer... ele tem uma diferença dos outros, os outros eles são bivolts, eles funcionam a 127 volts e 220. Esse aqui, ele funciona a 3 volts, a 5 volts, tá? Então, você instala ele dentro do portão, do motor do portão, faz a alimentação, pega um pouco da alimentação do motor do portão, que é 5 volts, liga aqui e você faz o comando. Você abre com comando de voz, você fecha com comando de voz, tá? É observação, se você estiver fora do carro, a Alexa estiver perto, você consegue fazer isso. Se você não tiver, você vai ter que ou instalar uma Alexa dentro, ou você instala um aplicativo para se comunicar. Então, isso é muito prático. Esses controles de abrir garagem, fechar, vive quebrando, a gente perde, né? E você não precisa dele. Ou você, com o celular, você consegue abrir, né? Você chega no carro, liga o teu celular, né, desbloqueia, e aperta lá a função e o portão vai abrir. Esse daqui, eu estou instalando ele aqui em casa. Aqui a gente tem um ventilador de teto e tem uma tomada. A tomada, o interruptor, ele controla a luz, aqueles que tem um controlezinho pequeno, e o ventilador. Eu posso instalar um sistema desse, eu comprei agora para instalar aqui em casa, e aqui eu consigo fazer todo o processo com um comando de voz, né? A Alexa está longe, né, ela fica longe do quarto, aí o que eu faço? Eu uso o Google para conversar com a Alexa. Então, vocês observaram, sempre tem um programa que conversa com outro programa para você ter o resultado. Então, o Google vai conversar, eu dou o comando, o Google escuta, ele vai na Alexa, fala para a Alexa, e a Alexa vai e faz e executa o que eu pedi, né? Isso é muito bom porque, como eu falei, vai evitar você ter duas Alexa. Eu não preciso ter uma Alexa no meu quarto para fazer isso, né? E como a gente sempre está com o celular, para falar com o Google, muito perto. Esse daqui eu também comprei, que acontece muito. Eu trabalho aqui em Santa Catarina, a gente atende São Paulo e Santa Catarina. Santa Catarina eu sou perito, né? Atendo algumas várias, então quando eu vou para lá eu fico 5 dias, 10, 15. E aí o que acontece? A gente vai bastante férias lá, tem algumas plantas aqui, se eu fico 2 semanas, quando eu volto a maioria morreu. Você instala um sistema desse, que é R$120, tá? Isso aqui você compra separado, né, de gotejamento, tá? Que também é um preço barato. Eu coloco isso aqui na pia. Olha só como é fácil. Eu plugo aqui a água já está liberada, a torneira fica ligada, tá? Só que não vai sair água, só vai sair quando eu der o comando. Então, eu lá de Santa Catarina, eu consigo fazer a irrigação das minhas plantas aqui na área da varanda, tá? Isso é muito bom, tá? Você pode adaptar isso, dar comida para o cachorro, desculpa, água para o cachorro, né? Então, você pode fazer algumas adaptações. Você tem um jardim, você pode irrigar o teu jardim com isso, né? Tem uns que tem até sensores, esse depende... esse aqui é o mais simples, mas tem uns que tem sensores de chuva. Então, por exemplo, se choveu, ele não vai ligar naquele dia, tá? Então, tem uns que são até mais complexos, mas lógico, quanto mais sensores, mais complexo, o valor é um pouco mais caro. Mas isso aqui, você consegue fazer um sistema desse de automação por R$200. Isso já com a Alexa, né? Não colocando o preço da Alexa, né? Esse Sornoff aqui, ele é muito usado para segurança, né? Esse aqui eu indiquei para o meu sogro, ele tem um sítio no interior de Santa Catarina, só que ele mora no litoral. O sítio fica só, olha só. Ele pode usar isso aqui se lá tem internet, se alguém entrou, né, abriu a janela, entrou pela porta da casa dele, automaticamente ele é avisado, tá? Então, quem tem essa questão de sítio, às vezes até você pode fazer na tua casa mesmo, por segurança, tá? É muito barato isso aí também, tá? E isso aqui ele já tem uma tecnologia que, se vocês olharem aqui, o Zigbee,
Ele já é uma tecnologia mais rápida do que a gente usa hoje, que é o Wi-Fi, tá? É uma rede que eles se comunicam, e essas novas Alexa, elas já conversam com esse protocolo aqui. As antigas não conversam. A minha não conversa com esse protocolo. Tá? Então, quando vocês, no treinamento, a gente mostra para vocês não terem o problema de comprarem o material errado, né? Então, dependendo da Alexa, ela não vai ler o que isso aqui está mandando de comando. Essa aqui a gente comprou também, né? Estou esperando chegar da China, comprei no AliExpress. É uma fechadura. Então, pra vocês terem uma ideia, uma fechadura dessa é R$400, 400 e pouco, estava na promoção. Então, eu consigo abrir esse sistema com a minha digital, com uma senha, com um cartão, com uma chave, tá? O que é bom, eu não preciso quebrar a parede para energizar isso. Isso aqui já tem uma bateria que, dependendo do uso, né, quantidade de vezes que você aciona, se o Wi-Fi consome um pouco mais de energia, aquele protocolo que eu falei antes, que é novo, ele consome menos energia, mais rápido, mas uma pilha dessa aí dura quase um ano, né? Então, antigamente, você queria fazer uma automação dessa, você tinha que quebrar a parede, embutir a fiação, os cabos, né? Fazer a alimentação e instalar uma fechadura dessa. Agora não. O que você tem que olhar quando for fazer uma fechadura? No treinamento a gente mostra isso na prática, a configuração, tá? Você tem que olhar a fechadura que você vai tirar, se ela está no tamanho dessa. Ela tem as dimensões, você vai medir a sua e vai comparar. Se tiver nas mesmas dimensões, ótimo, você não precisa chamar um carpinteiro. Se não tiver, eu recomendo você chamar um marceneiro, porque vai ter que quebrar um pouco a porta, né, para adaptar se for maior. Tá? Vai dar um trabalhozinho mais chato, mas dá para fazer também. Tá? Esse daqui eu estou querendo comprar. Eu acho muito interessante. Não sei se vocês já viram. Você pode colocar num registro, na entrada de água da tua casa, num registro, e ele vai medir a quantidade de águas que você está consumindo. Você vai ter um aplicativo, tá? Ele aqui é um servo, aqui, ó. Você dá o comando, ele vai e vai fechar. Tá? Eu me lembro que a gente, alguns anos atrás, atendia bastante indústrias que produziam tubulação, o estilo da Tigre, né? A gente atendia porque eu me lembro que tinha um dos nossos clientes, ele estava recebendo um processo de mais de R$1 milhão. Um casal casou, construiu uma casa muito alto padrão mesmo, uma casa super cara, um terreno construído. E eles foram viajar na lua de mel. Quando eles voltaram, estava tudo alagado, né? A construtora empurrou para o fabricante. O fabricante disse que o problema não era dele, né? Então, resumindo, o problema era da construtora. Geralmente a gente foi fazer lá o levantamento e tinha algumas coisas erradas, fora da norma. Mas o que eu quero falar, assim, se esse casal tivesse esse sistema aqui, ele não teria esse problema. Pode não parecer, mas é comum a gente atender casas alagadas aqui em São Paulo. Né? A gente faz um pouco da engenharia elétrica, civil, hidráulica, tá? A gente já tem também segurança do trabalho. Então, é comum a gente atender. O casal viajou, então teve algum vazamento dentro da casa, não estava lá, alagou tudo, acabou todos os móveis. Com isso, você viajando, você tem o controle. Né? Isso é tão interessante, se você ligar a torneira e só tiver a torneira ligada da cozinha, por exemplo, lavando louça, ele vai te dar a quantidade exata que você está gastando de água. Tá? É bem interessante. Você vai olhar no aplicativo, tá? E vai acompanhar. E o aplicativo, geralmente, tá? Ele bate muito certo com o sistema da Sabesp. Se não estiver batendo, você pode calibrar ele. Tá? Ele tem um sistema que você consegue calibrar ele para ele ficar mais exato. Então, isso você consegue detectar um vazamento, por exemplo. Como é que eu vou detectar um vazamento? Eu não estou aqui na minha casa. Eu não estou usando nada. Aí eu ligo o aplicativo e estou vendo aqui que está tendo um consumo. O que é isso? É um vazamento. Né? Então, ele é muito interessante. Custa aí R$100 e poucos. Não é um sistema caro. Tá?
Se vocês quiserem depois, eu posso enviar essa apresentação, tá? Esse daqui eu acho muito legal, é da Xiaomi, né? É bem interessante. Você pode ter uma torneira, isso aí eu acho que custa 60, 70 reais. Essa parte branca aqui, o que ela faz com a torneira? Ela automatiza. Toda vez que você passa a mão aqui, a água vai cair. Quando você tirar a mão aqui, a água vai parar de cair. Se está lavando louça, você faz isso, você economiza muito mais água. Tá? Você gasta um preço muito baixo e assim, você não precisa nem de alguém para instalar. Pessoal, muito simples. Né? Você conecta aqui e vai rodando e ele se conecta lá. Tá? Uma coisa muito simples que você usa e vai te dar uma economia de água, certeza. Tá? Tem alguns sistemas de comunicação, esse aqui é um sistema já mais caro, tá? Que é para cachorro, gato, tem até câmera aqui, e você controla via Alexa. Então, você viajou, vai passar um fim de semana fora, ou uma noite, e tem que dar uma comida para o gato, né, para o cachorro, você pode usar um sistema desse que é conectado com a Alexa. Né? Eu falei alguns assim mais básicos, mas você consegue fazer tudo aqui. Fechar a cortina, as câmeras de segurança, que são muito importantes, né? Hoje em dia a gente vive em grandes cidades, né? Com esse medo, né? Você pode dar comida para o seu cachorro, você pode ter o controle da tua conta de energia, né? Você instalando na entrada, ele vai ler e ele vai detectar até se você está com fuga se alguém fez um gato, que chama, né? Tá puxando sua energia, ou se tua energia está com fuga. O que é fuga? Às vezes você tem um fio desencapado, né? Que está tocando em algum material e está consumindo a energia ali. Só que você está pagando, mas não está usando. Tá? E aí você usa para fechar janelas, né? Medir energia, ligar o ar-condicionado, como eu falei. Dá para fazer algumas coisinhas mais a nível médio, por exemplo, você pode colocar um sensor de nível de água na caixa d'água e ele vai conversar com a Alexa e ele vai te avisar toda vez que a caixa já está no ponto para ligar a bomba, né? Você pode colocar um sensor de chuva, por exemplo, você pode automatizar a janela da tua casa, né? E toda vez que chover, ela vai fechar. Só que isso aí já é um pouquinho, você tem que ter um pouquinho de conhecimento, tá? A gente está falando aqui de um padrão assim um pouco avançado, tá? E aí tem sensores também que eles conversam com a Alexa, que ele vai falar qual o problema da tua planta. Você está lá com o jarrinho, está morrendo. Aí você coloca o sensor lá, ele vai conversar com a Alexa e no aplicativo ele vai saber que planta ele vai falar. Você está dando muita água. Olha, está faltando nutrientes, está faltando isso, tá? Tudo isso você consegue fazer hoje, né? Tecnologia. Então, pessoal, agora vamos para as perguntas, tá? Eu falei algumas coisas bem básicas que a gente dá no nosso treinamento, né, que são bem fáceis. Você não precisa ter um conhecimento avançado de engenharia, de elétrica, tá? No nosso treinamento a gente ensina um pouco, porque para você ligar o Sonoff Mini, você tem que ter um conhecimento básico, tem que saber o que é um neutro, o que é um terra, né, o que é uma fase, o que é um retorno. Então a gente faz essa montagem, tá? E a ideia no nosso treinamento é a pessoa sair, né, e já ir na casa dela e poder montar o seu sistema. É muito simples. E aí tem esses sistemas que eu expliquei, por exemplo, se você não quer instalar um Sonoff, você pode comprar um soquete inteligente e aí é só trocar uma lâmpada. Trocar uma lâmpada é só você rodar. Né? É uma coisa muito básica. É interessante. E a tecnologia, ela sempre vai diminuindo. O primeiro Sonoff, não sei se vocês já viram, ele era assim. Né? Vou colocar aqui na câmera assim. Ele era maior do que... Ele diminuiu já umas 3 vezes o tamanho, não bem mais. Então a tecnologia ela vai diminuindo. Antigamente ele não entrava na tomada, ele só entrava... você tinha que instalar na luminária, só que hoje ele já entra na tomada. Então a tendência é sempre diminuir. Tá? Quem não tem Alexa, eu recomendo. Tá? É muito bom, é muito interessante. Né? Você consegue ter uma economia de água, uma economia de energia, um controle, né, do que você está gastando. Você consegue ter uma segurança. Tá? Muitas pessoas usam por te dar mais conforto, mas você consegue também ter segurança. Né?
As câmeras, a câmera pode avisar quando entrar alguém na tua casa, né? Tirar uma foto. Tudo isso você consegue programar com a Alexa e um preço barato. Essas câmeras hoje que fazem conexão com a Alexa, elas estão aí 200, 300 reais, dependendo da marca que você for comprar, né? Então, eu recomendo. Quem não tem, recomendo ter. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal. Juliano, eu queria fazer uma pergunta. Sou grande fã dessa tecnologia, que nem a gente conversou antes, eu até já trabalho, tenho aqui em casa. Basicamente, pelo que você falou, vários dispositivos, né, que podem ser utilizados. A gente poderia resumir que qualquer dispositivo que tenha uma comunicação, ou Zigbee, ou Wi-Fi, pode se comunicar com a Alexa, pode se comunicar com o Google Home, é mais ou menos por aí? Olha, eu te recomendo sempre você dar uma pesquisada. No nosso treinamento, a gente ensina, por exemplo, tem alguns padrões de tomadas, aquelas touch, que é um padrão europeu. Aí você vai comprar, ela vai fazer a comunicação, mas ela não vai encaixar no tamanho do padrão brasileiro. Aí você vai ter que quebrar a tua parede para encaixar, não? A Alexa antiga, ela não reconhece alguns sistemas. Os Zigbee, eles não reconhecem. As primeiras Alexa, né? As últimas já reconhecem. Então, assim, eu sempre, quando você vai comprar algum equipamento, é sempre bom pesquisar. Mas eu vou te falar uma coisa, eu chutaria 80%, 90% hoje se comunica com a Alexa, né? Ou com o Google. Tá? Mas sempre pesquisa, porque para você não ter um gasto do teu tempo e de dinheiro tentando instalar, né? Sempre dá uma pesquisada. Que a maior dificuldade que eu tive, ou o pessoal tem, na verdade, tem muita coisa hoje na internet, né? Mas é a parte dentro do aplicativo para fazer a comunicação com os outros aplicativos, quando você vai nos skills lá, né? E essa parte de aplicação, de fazer as rotinas, de fazer a comunicação do aplicativo do Alexa com os outros aplicativos, que é um pouco mais chata, né? Porque é uma partinha... assim, são poucos... Na internet você vai pesquisar poucas empresas que postam também, né? Porque a Alexa ainda é uma novidade, né? Mas assim, ela não é difícil, é aquela coisa, você clica aqui, vai lá, digita isso, digita a senha, né? Ela é meio chatinha, mas dá para fazer. Eu tive que ver muito vídeo em português de Portugal, para aprender alguma coisa. E isso que eu ia te falar, dependendo do que você queira, você vai conseguir encontrar muito material no inglês ou no espanhol. Sim, Porque isso aqui é muito novo no Brasil. A gente não... Olha, dos meus amigos que eu conheço, que tem um contato, o único que tem Alexa sou eu. Né? Eu até estranhei, porque você falou que tem Alexa, o Petrônio disse que o filho dele tem, né? Acho que a Nayara também falou. Tem bastante gente que tem. E eu acho que um dos pontos que também queria que se desse uma opinião, né? Porque às vezes o pessoal fala, putz, eu estou pagando R$100, R$120, R$150 num dispositivo de interruptor. Você vai em outro lugar, é um pouco mais... O outro instalação normal é mais barato. Ou qualquer custo que você falou aí, o pessoal achar um pouco caro. Mas na parte, quando você está construindo uma casa, isso aí tem bastante colega engenheiro, né, que trabalha aí na área, nós fizemos um levantamento de um projeto para um amigo meu, que ele está construindo uma casa de um padrão considerável, e ele vai fazer toda ela com interruptor sonoro. Só que, assim, ele vai economizar em tubulação e cabo, porque você não precisa de retorno, né? Quando você coloca o interruptor, você não precisa, praticamente, até pela praticidade, e também são algumas coisas técnicas. Você não pode ter o retorno, né? E você tem que colocar um ponto de neutro também para o GNV do interruptor, né? Mas Isso que eu te falar, o neutro ele tem que colocar. Mesmo ela pode funcionar sem um neutro, mas ela não vai funcionar mecanicamente. Uhum. Se um dia faltar a internet, ele não der um problema na internet, ele não vai conseguir. Mas, o Rafael, pegando esse seu gancho também,
Eu tenho também um amigo que, por exemplo, ele está construindo uma casa, e eu acho que a maioria que são engenheiros, né, ou civil, ou elétrico, né, e qual que foi a analogia dele? Ele está desenvolvendo uma casa onde ele está gastando mais ou menos aí 3 mil a 4 mil reais em equipamentos, em Alexa, Sonoff e outros dispositivos, porém, ele está automatizando desde a bomba da piscina, a cortina elétrica, ele vai entregar uma casa com automação, ou seja, o que ele está falando, eu estou gastando 3 ou 4 mil reais a mais na construção, só que a valorização de venda, ele ganha 30 mil ou 40 mil em relação a outras casas. Eu acho que isso também é um diferencial para quem está construindo e vendendo. É um diferencial, porque eu acho que muitas pessoas gostam disso, só que assim, você tem que gastar um tempinho para configurar, né? E como é novo no Brasil, vocês não vão encontrar tão facilmente material em português. Se vocês forem para o inglês, para o espanhol, vocês vão encontrar. Eu não sabia que no português ibérico tinha, né? Mas eu tenho dificuldade de entender, você precisaria de legenda. O que o Francisco falou é bem visível. Aqui tem os flats que o pessoal aluga. Minha mãe tem um igual e tem um que uma pessoa colocou para alugar, que ele fez toda a automação. Ele pede o dobro do valor da locação. Por causa você ganha. É um investimento. O dobro do valor da locação. E você ganha no mínimo um zero. Um zero é garantido, no mínimo. E assim, a gente, nesse projeto que a gente desenvolveu, desse conhecido meu que está fazendo uma casa, a gente conseguiu economizar uma quantidade considerável de tubulação e cabeamento, porque quando você faz um projeto totalmente para isso, você evita essa quantidade absurda de pontos, né, de interruptores, né, de retorno, tubulação que você tem que levar, né, para uma casa grande, dá um valor considerável. E nós começamos só na parte de iluminação que eu estou falando. De resto, de bomba, de água, foi muito bem apresentado por você, Juliano, que eu não conhecia. Só que assim, aí você tem que usar o Arduino. Eu não sei se você já ouviu falar do Arduino, o ESP. Ele vai te dar opções praticamente ilimitadas, tá? Do que você fazer. Só que aí você vai ter que ter um conhecimentozinho, né, de linguagem de programação, um pouquinho de eletrônica e um pouco do software, porque você pode fazer um software para se comunicar com a Alexa e com o que você está executando, né? Só que aí é um pouquinho mais complicado. Mas na época de faculdade eu tinha uns amigos meus que faziam isso aí rápido, né? Eles sempre eram dessa área, focado mesmo em programação e eletrônica. Olha, o José Carlos colocou que existe pulseira fitting para que a Alexa controla. Legal, não sabia. Você vai ver que são muitas opções. Né? E assim, não é caro, é barato. E você economiza aqui em casa mesmo. Por exemplo, minha esposa, ela tem um problema em desligar o interruptor. Então ela parece um furacão, ela vai entrando e vai deixando tudo aceso. Eu sento no sofá e só fico lá. Alexa, apaga isso, apaga isso. É uma economia. Isso é uma economia. Você fala, eu gastei. Na época, eu acho que eu paguei 40 e poucos, o dólar estava mais baixo. Mas eu tenho um retorno desse investimento depois na conta. Na minha conta eu tenho um retorno. Sim. E Juliana, você estava falando disso, e você também tem algumas programações que você faz na própria Alexa, e aí não é programação, é só configurar ela, que você pode falar o seguinte, hoje tem festa, ele acende luz tal, troca a cor, né? Ele faz algumas programações. Então você pode falar assim, olha, se eu quero falar assim, descanso, então ele coloca meia luz, liga o som, faz isso. Então você pode fazer essa programação, que é muito, eu acho que isso daí é muito legal, né? Por exemplo, não é simplesmente ligar e desligar, você consegue criar um evento, né, para ele fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? E aí acho que vai bem com o que o Rafael está falando aí, né? Dessa parte de automação, é muito bom. Então, por exemplo, você vai assistir um Netflix, aí você já faz toda uma programação para Alexa, aí ela já diminui a intensidade da luz, já liga a fita LED, já fecha a cortina,
né? Aí já liga a televisão e já cai direto no Netflix, ou toca hoje você vai ter um jantar. Acabou de me dar uma ideia para uma rotina nova aqui, viu? Qual rotina que você fez? Você acabou de me dar uma ideia para uma rotina nova, para assistir televisão. Ela liga, quando tem a televisão liga, vou deixar, porque tem uma luz que eu só deixo essa luz para assistir, vou deixar programado já. Eu não tinha. O pessoal está usando muito a fita LED. Aí na LED você tem que comprar um sistemazinho que ele vai se comunicar com a Alexa. Tá? Aí você pode até mudar as cores, azul, vermelho, amarelo. Muita gente usa isso nas LED. Às vezes você faz uma jacuzzi, aí já automatiza a ligar a jacuzzi automaticamente via Alexa e liga o LED lá. Um dia você quer fazer uma coisa romântica, né? Então é ilimitado, você consegue fazer muita coisa. Juliano, como é que está o desenvolvimento desses equipamentos agora? Ar-condicionado começando a vir com conexão própria, né? Cafeteira, igual você falou que você tem. Isso. As televisões agora, a minha televisão já consegue. Tem. Já é a internet das coisas, já se comunicam. A tendência é cada vez mais e diminuir o custo. Cervejeira, já tem cervejeira com Wi-Fi também, né? Cada vez mais a tendência é essa mesmo. E isso é o futuro. Na verdade, o futuro já chegou, né? É interessante que, assim, eu tenho muitos amigos meus que moram na Europa, eu morei um tempo fora, e lá isso já é muito comum. Aqui, não sei porque não popularizou ainda, né? Mas está crescendo, está crescendo. Mas lá fora é muito comum isso aí. E facilita muito a tua vida, né? Você pode, por exemplo, programar a Alexa acordar, ela te acorda, toca uma música X, ela liga a cafeteira, ela faz todo o sistema, né? Eu tenho preguiça, ela já liga a luz para você despertar, né? Então já você faz toda uma programação já. Né? Eu confesso que teve um problema, resetou a minha internet aqui, eu fiquei um tempo com os dispositivos fora do ar, né? Da Alexa. Funcionava o touch, mas não estava conectado. Foi difícil se desacostumar. E eu até apanhei um pouco, porque na hora de reconectar, eu estava errando constantemente no nome do Wi-Fi que mudou. E aí eu não conseguia. Demorei um mês para pegar esse erro que eu estava cometendo para poder, né, conectar de novo. E aí voltou a vida boa. Você sentiu falta? Sente? Falta. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui que nós estamos aí nesse bate-papo, pedir para todos que possam, aqueles que estão com as câmeras, ligar para a gente tirar um print, para a gente deixar registrado aqui o nosso evento. Pode ser, pessoal? Enquanto vocês abrem aí, Petrônio, até para a gente registrar aqui, ó, nós estamos hoje com algumas cidades aqui, o pessoal de Araçatuba, Bastos, Guararapes, Guarujá, Lins, Maringá, São Bernardo do Campo, São Sebastião, Vargem Grande Paulista, ou seja, nós estamos representados aqui por 2 estados, São Paulo e Paraná. Essa é a grande vantagem aí da tecnologia, né? E da gente estar aqui online. Apesar de estarmos distantes, a gente podia estar tomando um café junto agora e batendo esse papo, mas a gente também tem essa grande vantagem aqui de estarmos cada um no local, né? Obrigado pela presença aí de todos aí. Vamos lá, vou tirar um print aqui para a gente deixar registrado. Ó, sorriso, tô vendo todo mundo já sorrindo bonito aqui. Agora sim, ó. Olha lá, o Luciano acabou de abrir, eu vou tirar de novo um print aqui. Legal. Mas vamos lá, vamos continuar nosso papo aí. Mas falando igual o Rafael, as pessoas sentem falta mesmo. A gente ficou 15 dias em Santa Catarina, aí eu fui almoçar com a minha esposa e minha filha, 1 ano e pouco, e aí tinha uma caixa de som e ela começou a olhar, Xexa. E aí ela queria que eu desse o comando para mudar a música. E ela apontava lá com o dedinho assim, tipo, Xexa, e muda a música. Então a gente sente falta mesmo. Né? Eu imagino, eu senti bastante. Mas você não usa só por conforto, você usa em termos de economia, segurança também, né? Você viajou, tua casa fica monitorada com segurança e tudo. Essas fechaduras e esses sensores, eles dão a hora que a porta abriu e fechou. Né? Então, você tem um filho adolescente,
e ele vai para a balada e você fala assim, 1 hora você tem que estar aqui, né? No outro dia você entra lá e você vê que ele chegou 3 horas, né? Você consegue monitorar tudo. Eu queria fazer uma pergunta. Eu sou engenheiro civil, eu não tenho muita habilidade nessa área de vocês, mas eu sou um curioso que adoro essa área, tá? Eu ouvi vocês falando sobre o meu maior problema aqui hoje é água. Eu pago muito mais de água do que de energia, porque eu já tenho sistema fotovoltaico colocado, aí eu entrei naquela vibe de 90, 100 reais lá, né? Enfim. E eu achei interessante, até realmente gostaria que se você pudesse exemplificar um pouquinho melhor, aquele dispositivo que se coloca nas torneiras. Porque eu tenho a minha casa, que eu realmente ampliei há uns 10 anos atrás, e eu tenho torneira normal, mas eu queria adaptar, porque eu preciso realmente diminuir o meu consumo de água. E só para nível de informação, eu tenho uma esposa que ela é professora, ela é filha de um professor Pardal, e ela é uma professora Pardala. Ela bolou um esquema aqui com máquina de lavar roupa, que é impressionante, que a gente está começando a economizar de água, né? Então, eu acho muito interessante isso, porque eu não posso continuar pagando a quantidade de água que eu pago até hoje. Então, por gentileza, se você puder dar mais um reforcinho sobre aquele dispositivo que coloca lá nas torneiras, eu agradeço. Não, ótimo. E se você quiser, eu envio até o link dele, tá? Para depois você dar uma pesquisada. Eu vou procurar aqui e envio. Esse dispositivo, eu acho que se a sua conta está dando alta, a gente trabalha também com essas perícias de água. A primeira coisa, você tem que ver se tem vazamento dentro da sua casa. O senhor já deu uma olhada entre o cavalete para lá? Dentro da sua casa tem vazamento? Já fizeram alguma pesquisa? Olha, eu já passei aquele sensor, né? Em vários locais, a gente já fez vários testes. E, a Que é o princípio, sistema acústico, né? Que ele vai fazendo barulho. Mas sabe qual é a coisa mais certa? Marca se a caixa d'água ficar numa posição fácil. Marcou a caixa d'água e vê se desceu. Todo mundo sai para o trabalho, aí volta no final do dia e olha a caixa d'água. Se ela deu uma descida e vocês não ligaram a máquina de lavar nada, está tendo vazamento. Outro, antes de sair, olha no registro da Sabesp. E depois, quando você volta do trabalho, se ninguém entrou na casa para usar nada, se rodou, tem vazamento. Mas, assim, eu vou passar o link, para você ter uma ideia. Ele é muito bom, e o que você pode fazer? O senhor pode ver como está sendo gasto a água. Por exemplo, ligou a máquina de lavar, aí se está tudo desligado, e aí o senhor entra no aplicativo, ele vai te dar quanto a máquina de lavar está gastando. Então, ele vai fazer você consegue gerenciar, olha, essa máquina eu estou gastando muito. Vou ligar a torneira. Aí você consegue ter uma ideia. É bem interessante. Tá? Eu vou passar o link aqui. E realmente isso hoje, no meu caso específico, tá? Que aqui eu sempre falo que parece uma rodoviária, né? Sempre tem gente entrando, saindo. Enfim, eu tenho um trânsito de pessoas aqui muito grande. E talvez por isso eu também deva gastar um pouco mais de água, tá? Mas eu sei que tudo que nessa área de automação também, que envolve esse controle desse gasto, eu acho interessantíssimo. Por isso que eu fiz questão de estar participando aí com vocês. E se você me permitir uma outra colocação, eu já sou engenheiro há 36 anos, e uma das coisas que eu mais acho inacreditável é que os nossos amigos profissionais de cada área, eles não conseguem conversar entre eles. Quando vai fazer um projeto, parece que está criando... né? Seria interessantíssimo, inclusive isso partir até como sugestão aí,
dos próprios cursos de formação, ter essa interação, né? Porque eu posso fazer parcerias como civil, construindo, alguém fazendo automação, alguém fazendo projeto, evidentemente, elétrico. Eu sempre costumo fazer isso nas minhas obras. Mas é complicado, viu? Realmente é uma situação que eu não... pelo menos aqui na minha cidade, aqui, tirando as obras maiores, a coisa é complicada. A gente dá um treinamento chamado gestão de obras. E nesse treinamento Legal. mostra uma pesquisa que a maioria dos BOs que acontecem em obra é por falta de comunicação. Exatamente. Eu trabalhei 20 anos com obra, agora eu estou querendo me aposentar. Então, hoje eu estou na perícia, treinamento e consultoria. Depois de 20 anos, o cabelo cai, você infarta. Né? A barba fica branca, né? Já deu. A minha também aqui. A barba fica branca. Eu estou a 36, indo já para 37, então é complicado. Então, o que eu vejo nas obras que eu trabalhei numa obra dentro da Petrobras, que eram 24 engenheiros, da mesma empresa. Bicho. E dava muito BO, e a gente terminava a obra, todo mundo ia para o bar, bebia, tudo, era amigo, mas no outro dia na obra, não aconteciam conversava. muitas coisas erradas, porque um que ia fazer o telhado não conversou com o outro que ia fazer a alvenaria, entendeu? Ou que fez a alvenaria e fez as demarcações no mictório, não conversou com outro, e aí deu uma OBO, aí tem que derrubar tudo, e assim, da civil e civil, né? Tem o problema da elétrica, civil. Falta de comunicação. Tudo. Né? Eu sempre brinco dizendo que é mais fácil você fazer um prédio do que uma casa. Porque no prédio você tem o projeto estrutural, tem o projeto elétrico, projeto hidráulico, você tem vários, né? Tem o mestre de obra, contramestre, chefe de carpintaria, etc. Numa casa, não. Numa casa você tem o engenheiro, o empreiteiro e olha lá ainda, né? Isso quando o engenheiro vai na obra, né? Porque raramente tem, a grande maioria, infelizmente, não vai. E ainda você não consegue ter essa conexão com várias coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu estou acertando uma obra agora que, se eu não entro na jogada, a obra cai. Por falta de conexão entre profissionais. Então, é complicado. Mas tá bom, vamos lá. Adorei a tua palestra. Parabéns. Ô, Juliano, eu vou passar... vamos sintetizar aí, se tiver mais algum participante que queira falar sobre automação, né? Vamos dar mais duas perguntas aí e vamos partir já para o encerramento, né? Eu tenho aqui uma pergunta. Tá? Você consegue me ouvir bem? Estou te ouvindo, Caio. Tá, beleza. Assim, como que você vê a questão de segurança agora com essa... Tudo bem que você tem um quê aí de aumentar a segurança, né? Porque você vai conseguir saber quando abre a porta, quando tem um sensor de presença, quando ele aciona e tudo mais. Mas você vê bastante vídeo hoje na internet também, de, por exemplo, no domingo de manhã, o rapaz vai na sacada e ele grita, né? Alexa, toca Raça Negra. E aí a Alexa do vizinho começa a tocar Raça Negra, né? Como é que você vê essa questão da segurança na situação? Assim, a maioria dos dispositivos, o que eu recomendo, por exemplo, você não colocar uma fechadura no comando de voz da Alexa. Né? Porque se alguém descobrir que mora num prédio alguma coisa, pode chegar lá no dia que você sair e falar. Aí tem os sistemas que você pode usar um sistema de segurança, uma senha, alguma coisa. Tá? Você pode bloquear a Alexa também para algumas coisas. Você pode desligar a Alexa, não sei se você já viu, tem um botão lá, um daqueles 4 botões, você clica lá e pode falar Alexa que ela não vai responder. Mas o que eu recomendo, se você for alguma coisa de entrada, de portão, uma coisa é colocar alguma senha. Tá? E não abrir. Agora, assim, o que eu vejo muito que se fala é a questão da tua privacidade. Tá? Eu vejo muitos amigos meus europeus, quando eles não têm Alexa, eles falam que não querem por causa da privacidade. Apesar do Google e da Amazon dizer que eles não ficam te
gravando para depois vender. Por exemplo, você chegou lá, acabou o café, né? Aí você vai entrar no Google e está lá um anúncio de café, entendeu? Então, eles dizem que não fazem isso, né? Eu não sei. Mas, independente eles fazem ou não, o nosso celular já faz isso, né? Esses dias eu estava conversando com a minha esposa que acabou o café, eu entrei no Google, nunca tinha pesquisado, estava lá uma loja vendendo um café, né? Delivery, né? Juliana, aproveitando que o Caio está falando, acontece aqui, nós temos amigos em comum que tem Alexa. Eu vou na casa deles, eu chego no quarto que ele tem Alexa e coloco 7 despertador para ele para acordar de madrugada. Aí, Não, mas aí aí você pode colocar uma ele, senha também, né? aí ele vem aqui e coloca no meu. Toda vez que vem gente em casa, eu tenho que dormir, eu falo, Alexa, cancelar todos os alarmes. Toda vez. Vem o pessoal que eu já sei que é sacana, acontece isso daí. Só resumindo, tem 2 tipos de controle quando você vai fazer o Alexa. Vamos uma linguagem fácil. Tem um controle igual ao alarme do teu carro, que é de longo alcance, e tem um controle igual o da tua televisão. O da tua televisão, ele não vai atravessar a parede. Então, alguns dispositivos da Alexa, ele vai morrer na parede. Você não vai conseguir ligar a televisão do vizinho na outra parede, né? E isso é um sistema, digamos, de segurança, né? Mas sim, pode acontecer esses casos. Por exemplo, eu comprei a fechadura, eu não vou se eu botar no comando de voz, eu vou ter que colocar uma senha, porque se meu vizinho escutar eu abrindo a porta com a Alexa, ele vai lá, não tem controle a voz, não tem nenhum tipo de controle para obedecer só a voz, né? Ele vai. Só uma curiosidade, o nome Alexa é por causa do X. Por algoritmo, algumas pessoas sempre perguntam, mas por que Alexa? Eles pensaram num nome que tivesse X, porque esse X, essa pronúncia do X, o algoritmo ele consegue ouvir nitidamente, né? Para não ter confusão. Boa informação. Mas muito cuidado com câmera. Outra coisa que pode acontecer é tua Alexa ser invadido. E aí a pessoa acompanhar a tua vida na câmera, o que você está fazendo, viu? O cara, para invadir isso, ele tem que ser muito bom, tá? E é muito raro acontecer. Mas pode ser também que alguém te monitore pela tua Alexa, né? Um hacking, alguma coisa assim, pode acontecer. Ô, Juliano, por gentileza, o porquê do Alexia, caiu o sistema aqui, eu não cortou, eu não ouvia. Era uma curiosidade minha, por quê? Essa pronúncia do X, Alexa, é muito fácil para o algoritmo reconhecer o comando. Entendeu? Por causa da pronúncia do X, quando você pronunciar Alexa, esse som, o algoritmo ele reconhece muito. Porque algumas coisas ainda, às vezes eu faço uma pergunta para a Alexa e ela me responde uma coisa que não tem nada a ver. Algumas vezes ela não reconhece tão bem, né? Mas esse som do Alexa, ela reconhece bem. Mas está ótimo. Mais alguém? Encerrado, então. Tá me ouvindo, Juliano? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Ô, Juliano, essa parte também não pode programar para reconhecimento da sua voz, para ela reconhecer os seus comandos só pela sua voz? Você pode fazer isso aí, só que assim, é um sistema mais complexo. Aí você tem que fazer todo um sistema, você tem que ter um domínio, você pode fazer digamos, uma skill para isso, um programa que faça isso aí. Mas aí é de você, só que você tem que ter um conhecimento muito bom para fazer isso. A gente consegue fazer alguns programas. Alexa, vou falar assim numa linguagem fácil, é igual o Google Play, quando você vai baixar um aplicativo, né? Você consegue fazer algumas coisas, funções e jogar lá. Você pode fazer uma função dessa, mas eu acho que é mais complexo, eu acreditaria. Eu não conseguiria fazer isso. Meu conhecimento de... Pode falar. Parece que eu vi no aplicativo, até da Alexa, tem lá um item, né, para você poder gravar a sua voz, ele reconhece, para poder
como uma assinatura da voz, né? Que se outra pessoa falar o mesmo comando, ela não vai reconhecer, mesmo falando a mesma coisa. Não, mas isso é quando você está instalando a Alexa. Aí ela vai testar a tua voz, vai fazer, mas depois ela vai reconhecer a voz de qualquer pessoa. É só a primeira as informações que você está dando. Aí ela vai pedir. Não é isso que você está falando? Não, parece que eu vi algo assim de reconhecimento de voz, como assinatura. Ah, que legal. E eu acho que logo eles vão fazer um sistema para reconhecer só uma voz X, entendeu? Eu acredito que logo. Porque imagine, hoje a gente tem pouquíssimas Alexa. Imagine daqui 3 anos que eles estão calculando mais de 60 milhões de Alexa. Vai dar muita confusão. Eu acredito que eles vão fazer logo. E outra coisa, a gente viu aí que no mercado, você vai procurar, tem, nossa, uma infinidade. Só que sempre na compra as pessoas ficam na dúvida. Será que ela se comunica com a Alexa ou não? Mas isso aí tem também uma divergência de frequência, né? 433 MHz, alguma frequência que se comunica ou não com a Alexa. E é compatível ou não. Agora, assim, será que todos são compatíveis somente pelo fato de ter o Wi-Fi? Não. Boa pergunta isso aí que você fez. Dependendo do roteador seu, tá? Dependendo da frequência que ele emite, ele não vai ser compatível com a Alexa, tá? No nosso treinamento a gente explica isso aí. Então, por exemplo, o meu aqui, ele tem uma frequência de 2 GHz, então é tranquilo. Agora, já o de 5, aí o que você tem que fazer? Ver com o teu provedor se ele tem algum roteador com uma frequência compatível com a Alexa. Ou então você tem que tirar do teu bolso e botar o do teu roteador, do teu provedor na gaveta e comprar outro. Entendi. E geralmente a gente acaba comprando algum outro roteador mais moderno, com uma capacidade muito maior de frequência. Aí ele não vai ler, Alexa, né? Depende, se for muito moderno, ele não vai ler. Interessante. Se for de 5 GHz, ele não é incompatível com a Alexa. Mas a gente acaba comprando algum outro que tem algum amplificador de sinal, para mandar sinal forte, né? Para poder se comunicar rápido também. Né? O que eu recomendo, assim, antes de comprar qualquer coisa, você tem que pesquisar bastante. Porque, assim, apesar de muitas coisas serem compatíveis, ainda tem alguns problemas do provedor, do roteador, que o teu provedor de internet te dá, ele não é compatível com o Sornoff Mini, algumas coisas, né? Dependendo da rede que você for instalar, mas, assim, eu acredito que isso é um problema que vai ser resolvido logo. Quanto mais pessoas usarem, mais eles vão querer facilitar e logo vai ter um protocolo universal. E todo mundo vai usar aquele. Tá? Não vai ser igual aqui no Brasil, tem 127 e 220. Vai ser só uma voltagem pronta. Opa, Luciano, pode falar. A vantagem do 220 é essa. Hoje em dia, a Enel tem alguns lugares que dá 246 volts, 240. Isso é bom para economia de energia, né? Acaba tendo uma amperagem. Mas, assim, hoje eu estava vendo as Alexas no mercado, tem até uma Alexa aí acho que é de 15 polegadas, que você põe na parede, fina como uma TV. Isso, é mais nova. Tem uma outra, é a 15, né? Tem a outra Alexa 10, que eu achei fantástico, porque ela tem até um rotorzinho mecânico para poder filmar a tua casa. Ela vai girando para te acompanhar. E girar sozinha. Para quem não tem câmera, é uma excelente opção e o Black Friday ainda está de pé aí, né? Ela é um pouco mais salgada. Acho que ela está uns 1.000 e poucos, né? Essa que você falou. Uns 1.100 eu chutaria aí. Ela é interessante, ela vai te acompanhando aqui, ela vai mudando. 1.400. Isso. Ela é salgada. Mas é um bom investimento. É um bom investimento. A minha aqui, ela custa 200 e pouco. É da terceira geração. Mas ela não reclamo dela, viu? Ela dá conta do recado aqui. Pessoal, mais alguma coisa?
Não mais? Caros amigos, foi uma início de noite maravilhosa, palestra do Juliano excelente. Juliana, se você puder disponibilizar alguns links aí até a sua apresentação, por favor, faça isso daí, né? E, como disse, como nós observamos, nós tínhamos participantes até de outro estado, e bem fora, não só da nossa região, como do estado todo, né? Estado de São Paulo e outros estados. Mas o mundo vive novos tempos, né? E a automação chegou. Tudo isso visando a busca da redução de custos e fazer mais com menos. E sempre com vistas à sustentabilidade. Então, essa palestra, eu saio hoje nessa 1h30, conversando, aprendendo, já com a vontade de automatizar algumas atividades. Tá certo? Isso eu acho que é o sentimento de todos. Enfim, eu agradecer o nosso patrocinador, que é o CREA São Paulo, por mais essa oportunidade de a gente aumentar os nossos conhecimentos, levar essa mensagem inovadora, moderna, e é uma coisa, como você disse, que só vai crescer e não tem volta. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pela Nayara, nossa funcionária aqui em Araçatuba, que coordenou todo esse trabalho. Enfim, uma boa noite e até a próxima. Pessoal, boa noite. Eu vou enviar a apresentação para a Nayara, para ela enviar para vocês, tá? E vou enviar alguns links de indicações de opções para vocês comprarem, tá? Juliano, o pessoal aí, Nayara Petrona, pediu para avisar que o ficha de cadastro certificado vai estar aqui no final já. É isso, Nayara? Isso. O Francisco vai colocar no chat aí. Já coloquei no chat, tá? Perfeito, Francisco. Obrigada, viu, Rafa? Parabenizar o Juliano também, excelente palestra. E Nayara, Petrona, a EAMP está disseminando o conhecimento pessoal, o CREA também. E agradeço aí também, mais uma vez, o professor Juliano pelo conteúdo. Pessoal, Valeu. muito obrigado aí. Quem tiver dúvida, tem nossas redes sociais, vocês podem entrar em contato com a gente, que se eu não souber, a gente vai atrás, tenta ajudar, tá? E muito obrigado aí e até a próxima aí com vocês. Obrigada, Juliano. Boa noite, gente. Legal, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.